Essa imagem que você está vendo foi registrada recentemente pelo astrônomo Ramon Naves, na Espanha. E o que ela mostra é algo que está deixando até os cientistas mais céticos completamente intrigados. O objeto 3I Atlas, que muitos acreditavam ser apenas um cometa comum, acaba de lançar um jato para frente, de novo. Mas aqui está o problema. Nenhum cometa conhecido lança jatos na direção do Sol. Isso é completamente contrário ao que a física prevê. Desde sua descoberta, o Atlas vem se comportando de forma cada vez mais estranha, mudando de trajetória, acelerando sem explicação e agora emitindo um jato em sentido oposto ao esperado. Essas anomalias estão levando alguns astrônomos a se perguntarem se ele realmente é um objeto natural, ou se o que estamos vendo pode ser algo criado. E é aí que entra o ponto mais intrigante. Cientistas de Harvard, observatórios ao redor do mundo e até Elon Musk estão acompanhando cada movimento desse enigma. Porque, se o Atlas não for apenas um pedaço de gelo interestelar, podemos estar diante do primeiro visitante artificial vindo das estrelas. O que torna o Atlas um dos maiores mistérios recentes da astronomia não é apenas o fato de ele ser um visitante interestelar, mas como ele se comporta. Cometas, em geral, são previsíveis. Quando se aproximam do Sol, o calor aquece seus núcleos congelados, liberando gases e poeira em forma de jatos que se estendem na direção oposta à luz solar. É um processo bem compreendido e que segue as mesmas leis da física há bilhões de anos. Mas o Atlas não parece se importar com essas leis. As novas imagens, feitas recentemente na Espanha por Ramon Naves e analisadas em conjunto com dados do telescópio espacial James Webb, revelam algo que deixou a comunidade científica perplexa. O Atlas emitiu um jato direcionado para frente, não para trás. Um impulso que o fez alterar levemente sua trajetória e, o mais intrigante, sem exibir qualquer cauda visível. Em vez disso, surge como um ponto compacto de luz, estável, quase imperturbável. Isso simplesmente não acontece com cometas comuns. Nenhum objeto natural conhecido no espaço faz algo semelhante de forma tão precisa. Quando os dados chegaram à equipe do astrofísico Avi Loeb, de Harvard, o alerta foi imediato. Loeb já havia defendido que o objeto interestelar, Oumuamua, detectado em 2017, poderia ser uma tecnologia alienígena desgastada, talvez uma vela de luz abandonada por uma civilização distante. Agora, diante do Atlas, ele declarou algo que ecoou pelo meio científico. Quando um objeto acelera sem causa natural aparente, ignorar essa anomalia é recusar o próprio espírito da ciência. Para ele, o Atlas pode ser uma sonda interestelar, talvez movida por algum tipo de propulsão dirigida, capaz de controlar a própria rota. A ideia parece saída de um filme, mas os dados não mentem. E é aqui que Elon Musk entra na história. Em uma publicação recente, Musk comentou que o padrão de aceleração do Atlas lembra vagamente o comportamento de uma nave autônoma que realiza pequenas correções de trajetória. Em outras palavras, um tipo de tecnologia que responde ao ambiente, algo que ele mesmo já tentou reproduzir em menor escala com os sistemas de manobra dos foguetes da SpaceX. O comentário reacendeu um debate que parecia enterrado desde a era de Oumuamua. E se não estivermos sozinhos e eles já estiverem observando? Mas claro, os céticos apontam outras hipóteses. Talvez o jato tenha sido causado por um bolsão de gás preso dentro do núcleo do cometa. Ou talvez o ângulo das observações esteja distorcendo o que realmente aconteceu. O problema é que o James Webb, com toda a sua precisão, não detectou nenhuma alteração estrutural no objeto. Ele continua o mesmo, um ponto compacto, luminoso, consistente. E é exatamente isso que torna o caso ainda mais desconcertante. Se ele fosse apenas um cometa irregular, a liberação de gases mudaria sua forma, sua cauda ou seu brilho. Mas nada disso ocorreu. É como se o Atlas estivesse se movendo com intenção, não apenas sendo empurrado pelas forças naturais. Isso levanta uma questão fascinante. Será que estamos diante de um mensageiro construído, um objeto deixado vagando entre as estrelas, com algum propósito que ainda não compreendemos?
Isso levanta uma questão fascinante. Será que estamos diante de um mensageiro construído? Um objeto deixado vagando entre as estrelas com algum propósito que ainda não compreendemos? A partir daqui, o Atlas deixa de ser apenas uma anomalia astronômica e passa a tocar em algo que beira o filosófico. Porque se esse objeto não age como um cometa, então o que ele é? Uma das hipóteses mais ousadas, e também uma das mais debatidas, é de que o Atlas possa ser uma sonda alienígena. Não uma nave tripulada, mas um emissário automático projetado para explorar e coletar informações. Um artefato silencioso, talvez enviado por uma civilização que alcançou o domínio da tecnologia interestelar muito antes de nós. O físico Avi Loeb, da Universidade de Harvard, sugeriu algo semelhante sobre o objeto Oumuamua, em 2017, o primeiro visitante interestelar já registrado. Ele teorizou que poderia se tratar de uma vela de luz, uma tecnologia que usa a pressão da radiação estelar para se mover entre sistemas. Agora, com o Atlas repetindo comportamentos inexplicáveis, essa hipótese volta à mesa com força. Se o jato que vimos realmente gerou uma aceleração controlada, não estamos mais falando de fenômenos naturais, estamos falando de engenharia. Mas há uma vertente ainda mais intrigante. E se o Atlas for um artefato deixado por uma civilização extinta? Imagine uma espécie inteligente que existiu há milhões ou bilhões de anos. Uma sociedade que, antes de desaparecer, lançou pelo espaço pequenas sondas autônomas, como garrafas lançadas em um oceano sem fim. Objetos programados para cruzar gerações de estrelas, guardando fragmentos de sua existência, esperando que um dia alguém os encontrasse. A ideia parece saída de uma ficção científica, mas tem base real. Carl Sagan e outros astrônomos já especularam que civilizações avançadas poderiam deixar marcadores tecnológicos vagando pelo espaço com informações sobre sua origem, não para estabelecer contato imediato, mas como uma forma de legado interestelar. E se o Atlas for um desses marcadores? Uma cápsula do tempo deixada por seres que viveram antes mesmo da formação do nosso Sol? Mas há uma terceira hipótese, uma que, se verdadeira, seria ainda mais poética. A de que o Atlas seja um mensageiro da vida. Essa é a base da chamada teoria da panspermia, segundo a qual os blocos fundamentais da vida, como aminoácidos e moléculas orgânicas, podem viajar pelo espaço presos em rochas, asteroides e cometas, espalhando sementes biológicas de mundo em mundo. Ou seja, a vida na Terra poderia não ter nascido aqui. Ela poderia ter sido trazida. Se o Atlas realmente for um corpo que carrega esse tipo de material, ele não seria apenas um visitante, mas um portador de origem, um elo entre diferentes sistemas estelares, levando em si a química da criação, um mensageiro literal, espalhando a centelha da existência por entre as estrelas. Curiosamente, em muitas culturas antigas, há relatos de mensageiros vindos do céu, objetos luminosos que traziam conhecimento ou vida. Hoje, com instrumentos como o James Webb e observatórios espalhados pelo planeta, estamos começando a olhar para esses mitos com um novo tipo de curiosidade científica. Será que eles estavam, de alguma forma, descrevendo algo real? Algo que agora estamos redescobrindo? O Atlas continua sendo observado atentamente. A cada nova imagem, mais perguntas surgem e menos respostas parecem bastar. Afinal, se esse objeto for natural, ele é diferente de tudo que já vimos. E se for artificial, ele muda completamente o significado de não estamos sozinhos. O Atlas continua a se mover silenciosamente pelo espaço, cruzando fronteiras que nenhuma nave humana jamais alcançou. Mas mesmo à distância, ele vem deixando um rastro de perguntas e talvez de revelações. As anomalias continuam, nenhuma cauda cometária visível, uma aceleração que não se explica pela gravidade e jatos que parecem contrariar toda a lógica conhecida. Os instrumentos mais poderosos da Terra, inclusive o telescópio James Webb, confirmam que o objeto permanece praticamente inalterado em sua forma, mesmo após se aproximar do Sol. E isso, por si só, já é extraordinário. Afinal, todo cometa conhecido se transforma durante sua passagem pelo calor solar, exala gases, libera poeira, muda de aparência. Mas o Atlas, nada disso.
Ele age como se fosse autocontrolado. É exatamente essa estabilidade que leva muitos astrônomos, físicos e pensadores a revisitar ideias que antes pareciam improváveis. E se esse objeto for mesmo artificial? O que isso significaria para nós? Seria a prova de que não estamos sozinhos? Ou a evidência de que há inteligências que nos observam há muito mais tempo do que imaginamos? Mas há quem veja nessa história algo ainda mais profundo. O físico Albert Einstein dizia que, quanto mais compreendo o universo, mais acredito em uma força superior. Para ele, a ordem e a elegância das leis da natureza não eram produtos do acaso, e sim sinais de que existe uma inteligência por trás de tudo. Não uma entidade com rosto ou forma, mas uma mente que estabelece harmonia onde poderia haver apenas o caos. E talvez o Atlas, seja o que for, nos lembre disso, de que em meio ao aparente vazio há algo que planeja, organiza, observa. Um lembrete de que o universo, e talvez a própria vida, pode ter um propósito. O astrônomo Carl Sagan costumava dizer que somos o meio pelo qual o universo se conhece a si mesmo. Mas e se formos também um meio pelo qual o universo redescobre seu Criador? Cada nova descoberta, como o Atlas, parece nos empurrar um pouco mais nessa direção. Uma direção em que ciência e espiritualidade não se contradizem, mas se complementam. Porque, no fundo, o verdadeiro impacto dessa anomalia não está apenas nas medições ou nos gráficos. Está naquilo que ela desperta dentro de nós. A curiosidade, o espanto e a antiga sensação de que há algo maior observando tudo. Talvez o Atlas não seja apenas um visitante interestelar. Talvez seja um espelho, refletindo nossa própria busca por sentido, nossa tentativa de entender quem somos, de onde viemos e se há alguém, em algum lugar, olhando de volta. E até que novas imagens revelem mais sobre ele, tudo o que podemos fazer é continuar observando, questionando e imaginando. Porque às vezes o mistério é o que nos mantém vivos. E se você também acredita que o universo ainda guarda segredos extraordinários, então curta este vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui nós acompanhamos todas as atualizações do Atlas e muitos outros mistérios que desafiam o entendimento humano. Tem vídeos novos todos os dias, de segunda a sexta, sempre explorando o desconhecido com profundidade, fascínio e curiosidade.